Alô amigos, esse é o canal RK Bahia, trazendo mais Bahia para você. E nesse vídeo eu quero fazer uma análise sobre o futebol brasileiro. Quem seriam hoje os candidatos a rebaixamento antes do Campeonato Brasileiro começar? Quem seriam os candidatos ao rebaixamento? Vamos analisar isso e eu vou dar o meu pitaco também no final deste vídeo. Então fica até o final para você ter toda essa matéria completa. E antes de mais nada, peço a você, te inscreve no canal, dá joinha, deixa o seu comentário que eu quero saber, muito importante o seu comentário, compartilhe esse vídeo e desejo a cada um de vocês uma feliz Páscoa para vocês. Pois eu tenho aqui três portais e um vídeo, um canal de um vídeo falando e colocando o Bahia como um dos 4 candidatos ao rebaixamento, ou pelo menos a um dos candidatos ao rebaixamento. Veja o que diz, por exemplo, o portal brfutebol.com, os candidatos ao rebaixamento do Brasileirão. Confira os times que podem cair no Campeonato Brasileiro de 2023, segundo a análise do Futebol. Futebol com 2 O no final. Alguns times grandes do futebol brasileiro estão entre eles. E aí ele coloca uma introdução dizendo o seguinte: muitos times estão na briga para não cair e com a volta de Cruzeiro, Grêmio, Bahia e Vasco à elite, o Brasileirão da Série A ficou ainda mais disputado. Confira a lista completa dos times que devem lutar contra o rebaixamento em 2023. Primeiro, Cuiabá. Segundo, Coritiba. Terceiro, Santos. Quarto, Cruzeiro. Quinto, Bahia. Sexto, Goiás. Sétimo, Botafogo. Repetindo. Primeiro, o Cuiabá. Segundo, o Coritiba. Terceiro, Santos. Quarto, Cruzeiro. Quinto, Bahia. Sexto, Goiás. Sétimo, Botafogo. Bahia está na 5ª possibilidade, segundo o site Futebol. Aí tem outro portal chamado Reddit.com. Esse Brasileirão vai ter mais candidato a rebaixamento do que vaga para a Série B. Lembrando que essa matéria do Reddit foi publicada há 28 dias atrás, então é antes da conquista do título baiano pelo Bahia. Aí ele diz o seguinte: não gosto de levar esse momento de estadual tanto em consideração, mas a fotografia do momento me obriga. Vai faltar vaga para tanto time querendo cair e ou voltar para a Série B. E aí diz, o Bahia está um desastre completo, está caminhando para ter uma defesa pior que a da Chapecoense de 2020 e ser rebaixado com 8 rodadas de antecedência. Claro que nesse meio tempo chegou aí Vitor Hugo, xerifão da zaga, que pode arrumar a zaga. Mas também perdeu alguns jogadores da defesa. Santos, Cruzeiro, Coritiba e Botafogo também estão terríveis e são concorrentes, mas estão um nívelzinho acima do Bahia. Goiás e Cuiabá estavam na briga de qualquer modo, continuam lá até provarem o contrário. 7 times para 4 vagas. Quem vocês acham que irá cair? Pergunta o portal. E por fim, mais um jornalista respeitado, Milton Neves, se adianta e aponta candidatos ao rebaixamento. Série A terá início em abril, dia 15 aproximadamente, e conta com o regresso de grandes clubes que estavam na 2ª Divisão Nacional em 2022. Com os estaduais chegando em suas respectivas retas finais, alguns já terminaram inclusive, o Brasileirão 2023 já se mostra cada vez mais próximo. Tido para muitos como um dos certames mais equilibrados do mundo, a competição sempre reserva fortes emoções e disputas eletrizantes, tanto na corrida pelo título e vagas nas competições internacionais, como principalmente na fuga contra o rebaixamento. Em sua coluna no UOL Esporte, o jornalista Milton Neves fez uma análise da queda do Corinthians no Paulistão e alertou que o alvinegro pode ter dificuldades no Brasileirão, se Renato Augusto não estiver 100%. O comentarista foi mais além ao apontar 6 times que, segundo ele, irão lutar contra o descenso no Brasileirão. Olha o que ele diz. E como o nível do campeonato Série A neste ano estará altíssimo, eu digo a vocês que o risco do alvinegro cair novamente para a Série B será bem grande. O alvinegro Corinthians terá que duelar contra Cruzeiro, Coritiba, Cuiabá, América Mineiro, Bahia, Goiás e Santos contra o Z4, opinou Milton Neves.
América Mineiro está disputando o título mineiro com o Atlético Mineiro, só lembrando isso. Destes times citados pelo comentarista, Cruzeiro e Bahia ascenderam da Série B do ano passado, enquanto os outros, com a exceção do América Mineiro, flertaram com o rebaixamento no Brasileirão em dado momento da competição. E agora eu quero mostrar um vídeo do canal 21 Meiuca, é o nome do programa deste canal, onde participa aí o Bolívia, que é torcedor do Sport Recife, o repórter André Hernan, que é ex-Globo, o ex-jogador Dodô e o Bira, que analisam quem pode ser os rebaixados deste ano para a Série B. Olha o vídeo e depois eu faço o meu comentário para você. Bom, em parte, eles até têm uma certa razão, porque o Bahia realmente tomou 6 do Sport e levou 6 do Fortaleza, mas isso já há algumas semanas atrás. Hoje a realidade é um pouco diferente. Hoje o Bahia tem um time montado com um esquema tático diferenciado, com 3 zagueiros, com 2 volantes e funcionando. 2 atacantes, diga-se de passagem. E chegaram reforços, como, por exemplo, o Ademir, do Atlético Mineiro, o Tassiano, do Grêmio, o Vitor Hugo, entre outros. Portanto, será um outro Bahia. Mas precisa entrosar, precisa treinar, precisa de tempo e está tendo esse tempo. Outro detalhe, fui mostrar uma matéria que saiu ontem no ecbahia.com sobre os melhores jogadores do Bahia no Baianão. E o primeiro colocado foi Biel. E entre os destaques estava também o Jacaré. Tá? Eu fui mostrar para uns amigos meus gremistas que disseram o seguinte: se Biel é o melhor do Bahia, então eles estão F3 pontinhos. Porque o Biel no Grêmio não foi bem, gente. Apesar de algumas matérias dizerem que ele foi destaque do Grêmio na Série B, a torcida do Grêmio não quer ver o Biel perto do Grêmio de jeito nenhum. Então, essa foi a afirmação de alguns torcedores do Grêmio. Se o Biel é o destaque do Bahia, o melhor jogador do Bahia, então eles estão F3 pontinhos. E reitero, se Biel e Jacaré são os destaques do Bahia, então, meu amigo, tá complicado o negócio para o Bahia. Mas, claro, tem bons jogadores também, tem bons valores, como o Caule, que se mostrou um grande camisa 10, tem Acevedo, que é um bom volante, tem o Chaves, que é um promissor lateral esquerdo, tem o Vitor Hugo, que vai arrumar a zaga do Bahia, tem o Ademir, se voltar aos bons tempos do América, vai contribuir e muito, portanto, esse Bahia tende a crescer. E a outra questão é que o Bahia venceu com larga vantagem o Campeonato Baiano. Mas Campeonato Baiano é parâmetro para a disputa do Brasileirão? Óbvio que não, óbvio que não. Agora, se o Bahia que disputar o Brasileirão for o Bahia da Copa do Nordeste, existe uma preocupação. Agora, se o Bahia for desses últimos jogos no Baiano, há uma esperança a mais. Então resta saber qual Bahia vai começar o Brasileirão. O Bahia da Copa do Nordeste ou o Bahia do Baianão. E, claro, sempre levando em consideração que os reforços, muitos ainda nem estrearam. E não resta a menor dúvida que o Bahia, nos últimos jogos, tem tido uma evolução, inclusive tática. E eu faço uma reflexão aqui para você, torcedor do Bahia. O Bahia precisa de mais reforços? Tá bom assim? O elenco está fechado? E o Bahia, para você, meu amigo torcedor do Bahia, é candidato ao rebaixamento ou é candidato ao quê? Minha opinião, eu acho que o Bahia tende a evoluir ainda mais do que tem evoluído nos últimos jogos do Campeonato Baiano. Tende a evoluir porque tem os reforços, bons reforços que foram contratados. E se confirmarem a expectativa, o Bahia com certeza vai estar na parte de cima da tabela da classificação. Acredito até que chegue numa Sul-Americana, quem sabe uma Libertadores, o que é
difícil, mas não impossível. Então o ano de 2023, por enquanto, é uma incógnita, mas eu cravo que o Bahia fica na Sul-Americana ao final desta temporada. E você, torcedor do Bahia, concorda comigo? Deixe nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E o mais importante, claro, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal RK Bahia você tem tudo sobre o Bahia. Muito obrigado, beijo no coração, uma boa Páscoa e fique com Deus.